Estamos de volta. Chaves, então a gente falando sobre o espírito da verdade, existe bastante coisa interessante sobre esse assunto, não? O assunto é meio complexo, porque eu disse que para os católicos o Espírito da verdade é o mesmo Consolador, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Paráclito, e na prática não é assim. Eu disse que para eles, para os católicos, não bem para os protestantes e evangélicos, porque eles não seguem a igreja em tudo, mas para eles, como eu disse, só em concílios ecumênicos, naquela assembleia de bispos dirigida pelo Papa. Então, é o conjunto dos bispos e o Papa são inspirados pelo Espírito Santo e pelo Espírito da Verdade, pelo Consolador, tudo junto. Agora, na prática, isso não ocorre. Por quê? Por exemplo, os carismáticos da Igreja Católica, e lembrando que carismático é uma palavra que vem do grego carismata e que significa também médium, aquele que está em estado alterado de consciência. E também para esses que têm esses distúrbios, não é? Que acontecem muito, também, principalmente em Portugal, a palavra carismático significa esses indivíduos, né, que têm esse problema. Agora, como a mediunidade é um estado alterado de consciência, então carismata significa também isso. E carismático, que é, então, os nossos irmãos católicos, que têm as suas reuniões de manifestações que eles dizem que é do Espírito Santo. Que não deixa de ser uma reunião até mediúnica, né? E que na pega verdade várias é uma reunião religiões. mediúnica e que eles mesmos estão descobrindo isso. Eu conheço vários nas minhas palestras, aí, né, pelo Brasil afora e também em Portugal. Eles estão descobrindo por eles que são fenômenos mediúnicos e que são espíritos que se manifestam. E não bem o Espírito Santo, com um detalhe, que para eles é o próprio Deus. Né? Por que essas E Deus reuniões... mesmo não se manifesta, a Bíblia deixa claro para nós, Deus mesmo não se manifesta. Claro. Chaves, por que essas reuniões não são mais abertas? Eles têm alguma forma de ter que esconder isso perante o público pelo fato de serem católicos? Eu diria que eles representam, os carismáticos, eles representam a linha de frente da igreja. Mas aí não pode divulgar essas reuniões? Então, eles fazem essas reuniões com aqueles mais chegados. E um detalhe, aqueles que descobrem que os fenômenos são mediúnicos, eles até os chamam de vírus e os expulsam do grupo. Mas, então, é um grupo que representa a linha de frente da igreja. Eles estão sempre presentes. Agora, há padres, inclusive bispos também, que não gostam muito desse movimento carismático. Mas participam das reuniões? Não, eles são assim reservados com relação a isso. E exatamente porque eles também estão descobrindo que não é bem o Espírito Santo que se manifesta para eles. E que são fenômenos, eles não gostam de falar que é mediunidade, que é espiritismo, mas eles ficam com o pé atrás. Então, por isso que há, dentro da Igreja Católica, muitos padres e bispos também que não concordam com esses movimentos carismáticos, com essas reuniões deles reservadas, eu diria. Mas isso continua acontecendo Continua. em qualquer parte do mundo. Mas o que eu quero destacar é que, para eles, o Espírito Santo não vem só para os bispos em concílio com o Papa. Vem para eles também. Então, é uma coisa conflitante dentro da igreja. E isso é uma porta aberta para o Espiritismo. Sim. Porque nós sabemos que essas reuniões ali são mediúnicas. E, como eu disse, eles mesmos estão descobrindo. Como eu tenho também... muitos amigos meus, eu cito aqui, por exemplo, o Sérgio Aleixo, era carismático,
era dessas reuniões. E ele passou a ser espírita, o Sérgio Aleixo, né? Sim, e a gente ouve, né, também de outras religiões, outros irmãos de religiões falarem que acontecem situações quase idênticas a uma manifestação espírita, mediúnica, em religiões como evangélicas ou do mesmo ramo. Então isso daqui a pouco vai ficar bem claro perante a humanidade inteira que existe esse contato matéria-espírito, a gente encarnado e o espírito do outro lado, independente de religião. Sim. Aliás, isso lembro que o Leon Denis falou, o espiritismo não é a religião do futuro, Sim. mas é o futuro de toda a religião. Eu tenho visto católicos falarem que são médiums e também evangélicos. Sim, já foi bem divulgado isso na mídia, inclusive. Está acontecendo. Aliás, Jesus ele disse, nada ficará oculto. Então, essas coisas, essas verdades estão chegando para todos, independente de religião. Inclusive, também a reencarnação, não é? Sim. Ela hoje está chegando a 80% no mundo, independente de religião. Então, nós temos católicos que chegam a 80% em algumas áreas, que aceitam a reencarnação. E nos meios evangélicos e protestantes também muitos estão aceitando a reencarnação. Já estão abrindo. Embora as religiões deles, as igrejas deles, não preguem a reencarnação, mas eles estão aceitando. Né? É o que acontece, então, principalmente com a Igreja Católica. Se em algumas áreas 80% aceitam a reencarnação, e a Igreja está defendendo uma tese hoje que ela vai ser orientada de baixo para cima, dos fiéis, não é? Para os bispos, os papas, e não bem do papa, dos bispos, para baixo. Essa é uma ideia também, é um pensamento do Papa Francisco. Nossa, interessante. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na próxima parte. Não saia daí, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.